Imunização na gestação. Você sabia que o SUS oferece diversos programas e campanhas preventivas à população brasileira? Uma delas é o PNI, Programa Nacional de Imunização, criado em 1973. Apesar de ser amplamente divulgado, a população brasileira não é totalmente imunizada, devido a questões sociais e culturais que influenciam na decisão de tomar ou não a vacina. Outras coisas que também atrapalham é a localização geográfica do indivíduo. O calendário de vacinação é extenso e abrange uma série de vacinas. Algumas vão ser oferecidas durante a infância, outras já na adolescência e algumas ainda na vida adulta. Isso contribui para ações preventivas de saúde pública. Recomenda-se, portanto, que todos os indivíduos mantenham suas cadernetas de vacinação em dia. Para mulheres, isso é ainda mais importante, uma vez que, em idade reprodutiva, as vacinações prévias podem oferecer proteção ao feto em casos de uma gestação não programada. Imagine então quando a gravidez é confirmada. Se a mulher sabe que está grávida e sabe também que ainda não tomou todas as vacinas que deveria, ela deve procurar imediatamente um posto de saúde e informar o médico sobre a falta dessas vacinas, para que então possa ser vacinada. A vacinação na gestação é de extrema importância, ela irá proteger a mãe e o bebê contra diversas doenças. As vacinas obrigatórias nesta fase da vida, segundo a OMS, são 4. A primeira que iremos citar é contra a influenza. Recomenda-se que a dose seja única e anual, respeitando os meses de sazonalidade do vírus, mesmo se a gestante estiver no primeiro trimestre de gestação. Passada esta fase do ano, a mulher deve tomá-la a partir da 14ª semana de gestação. Outra doença extremamente importante de ser prevenida é a hepatite B. O ideal seria que a mãe já tivesse sido vacinada na infância, porém, se ela não tiver sido vacinada e entrar em contato com o vírus, ela tem grandes chances de transmiti-lo ao feto, sendo necessário ser imunizada durante a gestação e receber a 3ª dose após o parto. Outra vacina extremamente importante de ser tomada é a dupla adulto. Ela protege contra difteria e tétano. Para aquelas gestantes que tenham sido vacinadas de forma incompleta, o recomendado é que a dose seja oferecida a partir da 20ª semana de gestação ou o mais precocemente possível. Agora, em casos de histórico vacinal desconhecido ou que a gestante de fato não tenha sido vacinada, o recomendado são 2 doses a partir da 20ª semana de gestação, devendo ser respeitado um intervalo mínimo de 1 mês entre elas. A última vacina recomendada na gestação é a tríplice bacteriana acelular do tipo adulto. Esta vacina protege contra difteria, tétano e coqueluche. Para gestantes já imunizadas, com as 3 doses completas, deve-se administrar as vacinas até a 20ª semana de gestação. Já para aquelas com vacinação incompleta, a vacina deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação, respeitando o intervalo mínimo de 1 mês entre elas. Foi possível observar a importância da vacinação para todas as faixas etárias, principalmente para as mães que carregam consigo seus bebês e que precisam de proteção contra diversas doenças. Graças a esses programas, tornou-se possível proteger seus pequenos. Agora, pensando na cobertura vacinal no Brasil, será que nós atingimos o recomendado pela OMS? Bom, o Ministério da Saúde, em todas as suas campanhas de vacinação, espera atingir o máximo de pessoas possíveis, pois isso protege a nível epidemiológico a população brasileira contra diversas doenças que podem ser transmitidas de um indivíduo para o outro. Porém, nem sempre isso acontece. Na cobertura das vacinas da tríplice bacteriana acelular do tipo adulto e a dupla adulto no Brasil, nos anos de 2010 e 2014, superaram a meta, sendo alcançado 52,3% das mulheres vacinadas.
A meta, nestes anos, era de 40,2% das mulheres em idade reprodutiva ou que já estavam gestantes. Com relação à vacinação contra a influenza, no ano de 2013, os valores alcançados foram próximos a 80% entre as grávidas. Já mulheres que encontram-se em puerpério alcançaram valores ainda melhores, próximos a 100%, o que nos deixa extremamente felizes. Agora, a cobertura vacinal contra hepatite B nos períodos entre 1994 a 2014, referentes à população no geral, foi de 49,3% dos indivíduos imunizados. Porém, conforme a faixa etária aumenta, o número de imunizados diminui. Sendo assim, cabe aos profissionais da saúde conscientizar a população da importância de se vacinar nas campanhas de vacinação oferecidas pelo Ministério da Saúde. Algumas vacinas não são recomendadas durante a gestação, sendo aquelas que apresentam vírus ou bactérias vivas ou atenuadas, pois este é um fator de risco para qualquer gestante, uma vez que sua imunidade se altera devido à própria gestação. Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, as vacinas proibidas nesta fase da vida são tríplice viral, que combate sarampo, cachumba e rubéola, varicela, que combate a catapora, e vacinas contra febre amarela e tuberculose. Então vocês devem estar pensando, mas e se o risco de adquirir a doença for maior tanto para a gestante quanto para o feto, quando comparado ao risco potencial da vacina e os seus efeitos colaterais? Sim, existem ainda vacinas que, mesmo apresentando o vírus vivo, podem ser aplicadas em gestante, sendo estas contra poliomielite, febre amarela e raiva. Mas isso deve ser muito bem avaliado pelo médico. Mulheres que encontram-se em período reprodutivo devem estar atentas quando o assunto é vacina que contém vírus vivo. Estas serão orientadas a evitar a gravidez por até 4 semanas após a vacinação. Agora, aquelas que estão no puerpério podem ser vacinadas tranquilamente, sendo algo extremamente importante e permitido. Bem, analisando tudo o que foi falado até então, foi possível concluir que a vacinação é algo extremamente importante desde o início da vida, pois previne diversas doenças a nível epidemiológico, o que garante a saúde da população. Todos os indivíduos, ao nascer, recebem uma caderneta de vacinação e devem mantê-las atualizadas. Foi visto também que na gestação essa necessidade é reforçada, pois além de proteger a mãe, também protege o feto. Sabemos que existem vários fatores que contribuem para a baixa adesão da população às campanhas de vacinação. Um desses fatores refere-se aos mitos, quando o assunto é vacina. Sendo assim, devemos lembrar aqui que é responsabilidade de todos os profissionais da saúde desmistificar as crenças populares que existem a respeito deste assunto e focar em um atendimento mais humanizado, conscientizando a população da importância de se vacinar. Estas podem ser consideradas formas eficientes de melhorar os índices de adesão às campanhas de vacinação, aumentando as chances de atingir as metas propostas pelo Ministério da Saúde. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Cristiana Meirelles, eu sou pediatra e infectologista pediátrica. E hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades em relação à vacinação. O mercúrio presente nas vacinas causa autismo. Mito. O mercúrio é um dos componentes do timerosal, que é um dos conservantes mais utilizados em frascos que contêm várias doses da vacina. Ele é empregado desde 1930 em concentrações muito baixas. E a Organização Mundial de Saúde considera o mercúrio seguro e não cumulativo, porque o organismo libera rapidamente depois da aplicação da vacina. Inúmeros estudos sérios estão tentando provar uma relação entre vacina e o transtorno do espectro autista. E até hoje nenhuma evidência científica foi capaz de comprovar essa relação. Existem vacinas que não podem ser dadas junto com outras. Verdade.
Via de regra, a aplicação conjunta das vacinas não oferece nenhum risco à saúde, porque o nosso organismo está preparado a responder a essas vacinas produzindo os anticorpos de forma adequada. No entanto, há casos em que a aplicação conjunta das vacinas pode gerar interferência na eficácia de uma ou de ambas as vacinas. Um exemplo são as vacinas contra febre amarela e sarampo, que idealmente elas devem ser aplicadas com intervalo de 30 dias entre uma e outra. Agora, se o risco for muito grande, se a pessoa vai viajar para uma área onde está tendo surto das duas doenças, o ideal é que ela consulte o seu médico para avaliar risco-benefício, porque na maioria das vezes é melhor ter alguma proteção do que proteção nenhuma. Vacinas causam desmaios. Mito. As síncopes ou desmaios, elas são associadas muito mais ao medo de sentir dor, ao medo da agulha, à ansiedade da pessoa do que propriamente aos componentes da vacina. Ainda não se sabe com que frequência esses desmaios ocorrem, mas os dados eles mostram que é muito mais comum entre os adolescentes. Uma pessoa pode contrair uma doença mesmo tendo sido vacinada contra ela. Verdade. De maneira geral, após completar o esquema de vacinação, a pessoa fica protegida contra aquela doença. Mas a vacina não é 100% efetiva. Mas ainda que a vacina não consiga evitar a doença, elas com certeza amenizam a gravidade e previnem as complicações. Existem alguns fatores que influenciam no nível de proteção da vacina. Em relação à própria vacina, por exemplo, ela deve ser mantida na temperatura ideal, que é entre 2 e 8 graus Celsius, desde o momento da fabricação até a hora da aplicação, passando por todo o processo de transporte da vacina. E os esquemas de vacinação também devem ser respeitados. Então é importante prestar atenção na dose, na via de administração e o intervalo adequado para cada vacina e cada faixa etária. Em relação ao indivíduo que recebe a vacina, a idade dele, doenças pré-existentes ou algum tratamento que ele esteja fazendo que interfere na imunidade podem afetar o grau de proteção da vacina. Vacina da gripe causa gripe. Mito. A vacina da gripe contém o vírus influenza inativado, morto, na sua composição. Portanto, não é possível que cause doença. Alguns fatores geram esse mito. Um deles é que pode haver, assim como em outras vacinas, eventos adversos depois da aplicação, como febre baixa, dor de cabeça e reações locais, como vermelhidão, inchaço e dor no local da aplicação. E uma outra coisa importante da gente lembrar, a função da vacina é a prevenção, prevenir a doença. Mas se a pessoa, quando for se vacinar, já estiver infectada com o vírus, ela vai desenvolver a doença. Por isso que é muito importante se vacinar antes do início da temporada da gripe. Além disso, a vacina da gripe ela é administrada no período de outono e inverno, que é uma época de muita circulação de vários outros vírus respiratórios que causam o resfriado, que é uma doença parecida com a gripe, só que com sintomas mais brandos e com menor risco de gravidade. Nem toda vacina gera proteção para sempre. Verdade. Nem toda doença gera proteção para sempre. Assim acontece com as vacinas também. Algumas sim geram proteção para a vida toda, como vacina contra hepatite A, sarampo, cachumba e hepatite B, por exemplo. Algumas outras vacinas, como difteria, tétano e coqueluche, precisam de doses de reforço periódicas ao longo da vida para que os anticorpos, que são os agentes de defesa, continuem sempre em níveis adequados de proteção. Gestantes não devem receber vacinas. Mito. Algumas vacinas, como gripe, hepatite B e difteria, tétano e coqueluche, elas são especialmente indicadas para gestantes, tanto para a proteção da mulher quanto para a proteção do feto e do bebê depois do nascimento. A aplicação de outras vacinas inativadas deve ser avaliada pelo médico, dependendo de circunstâncias de cada caso. Então, os riscos individuais da pessoa, o local de moradia e se está ou não havendo epidemia, surto de determinada doença. Já as vacinas atenuadas, contra febre amarela, tríplice viral, varicela, herpes zoster, estão em geral contraindicadas. E é super importante lembrar que cada gestante precisa fazer o seu pré-natal e é o obstetra quem vai avaliar ou não determinada vacina para ela. Então, pessoal, hoje foi nosso vídeo sobre mitos e verdades sobre vacinação. Se você gostou, deixe seu like, escreva um comentário, se inscreva no canal e até a próxima!